Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, claramente, dia 5 de julho de 2023, estou aqui voltando para concluir o vídeo aula acerca do direito básico que você tem na saúde pública e privada, independentemente de ter plano de saúde ou ter que tirar dinheiro do bolso. E aí, como houve uma interrupção do vídeo que eu estava fazendo, depois de mais de 16 minutos, eu estou voltando aqui para concluir e vou batizar isso aqui como vídeo aula sobre seu direito básico da saúde, parte 2. E para quem não conhece o propósito do presente canal, o presente canal, em que pese, foi literalmente inaugurado ontem, ou seja, dia 4 de julho de 2023, pela qual batizei o meu de canal da Cidadania. Cidadania por quê? Porque aqui todas as aulas que vocês terão aí com a oportunidade de diariamente assistir de forma gratuita serão destinadas e faladas numa linguagem que todos possam de alguma forma entender. E se não entender, pode fazer pergunta. É mais uma razão para vocês se inscrever no canal. Quando você não entender o que estou a falar, você pode fazer comentário de forma respeitosa, educada e elegante, que eu terei dentro do possível, dentro de meu horário, a maior honra de respondê-lo. Mas para que o presente vídeo aula não fique maior do que eu pretendo, desde já digo que estou aqui voltando para continuar, dar continuidade à aula que foi interrompida, que foi literalmente interrompida, sobre o tema, abre aspas, você sabe o direito que você tem da saúde pública e privada, independentemente de ter plano de saúde e ter que arcar com dinheiro, com pagamento. Essa é a questão, como dizia Shakespeare, o grande e um dos maiores poetas de todos os tempos britânicos. E eu parei exatamente quando eu falava no vídeo anterior, introdutório, sobre o princípio da reserva do possível que os procuradores em que pese utilizam para contestar as mais diversas demandas de saúde, seja para leito hospitalar, seja para fornecimento de medicamento de médio, pequeno, médio e alto custo. O fato é que eles utilizam o princípio da reserva do possível para dizer que, se de um lado as demandas sociais são infinitamente ilimitadas, as demandas de saúde, do outro os recursos orçamentários em que pese são literalmente limitados e dependem da lei de responsabilidade fiscal e etc. Razão pela qual eu, na qualidade de advogado, sempre com o devido respeito, pedi em todas as vênias os eminentes procuradores federais da AGU para discordar, no sentido de dizer que não se deve aplicar o princípio da reserva do possível quando estamos a tratar de direitos mínimos existenciais à dignidade da pessoa humana. E não existe direito mais intrínseco ao exercício da dignidade da pessoa humana do que o próprio direito à vida, o direito à saúde. E não à toa, a saúde está dentro da Previdência Social. E aí, falei também no vídeo anterior, introdutório, que foi literalmente interrompido, sobre os contornos e alcances do artigo 197 da Constituição Federal, que trata da responsabilidade solidária entre a União, o Distrito Federal, o Estado e o município, a fiscalização, a regulamentação, no caso que eu falei, que é dos planos de saúde, já foi literalmente regulamentado, já houve diversas decisões no âmbito do STJ Supremo, também deliberando sobre a respectiva matéria. E aí, o artigo 97 também é pedagógico em nos ensinar no sentido de dizer que a saúde deve ser promovida por todos, financiado pelo Estado, Distrito Federal, União e municípios, e também
pelas contribuições sociais das empresas. É um quarteto. Mas o fato é que as pessoas têm o seu direito de saúde literalmente negado pelos mais diversos motivos. Ou seja, pela fila da espera da regulagem, e aí a gente observa diariamente o morrer de milhares e milhares de pessoas. Seja porque a sua patologia não se encaixa naquele grau de gravidade, de urgência gravíssima, seja porque a sua patologia não se enquadra naqueles quadros que o SUS, os planos de saúde, a saúde complementar chama de eletivos, e aí tem que entrar numa fila também, seja porque você não consegue ser transferido de uma UPA para um hospital que tem estrutura, UTI, médicos especializados para tratar da sua patologia, do seu diagnóstico. Mas o fato é que, ao longo da história da saúde pública brasileira, as estatísticas vêm revelando, notadamente nós que vivemos e atuamos no direito previdenciário, no âmbito da Justiça Federal, é que os motivos não são poucos para o povo, a população, notadamente a de baixa renda, que não tem plano de saúde, sofrer as agruras, as mais diversas agruras nas filas do SUS, exatamente porque o sistema não consegue atender as demandas que são infinitas em contraprestação dos recursos que são literalmente e constitucionalmente limitados ao orçamento e à lei de responsabilidade fiscal. Mas o fato é que, não obstante tudo isso, ou apesar de tudo isso, existe oficialmente no mínimo 3 tipos de denominações de saúde pública. Ou seja, a saúde pública, aquela gratuita, que você basta ter o cartão do SUS e tem um comprovante de residência, você dá o direito a ser atendido na UPA do seu bairro, dá direito de entrar na fila da regulagem para fazer cirurgia de alta complexidade, se não for, entra na fila dos eletivos. E não à toa, odiernamente ou atualmente, existe a saúde direta, que é a pública, que todo mundo tem acesso, desde que tenha o cartão do SUS e procure a UPA do seu bairro. Temos a saúde complementar, que é exatamente aquela que o SUS, Distrito Federal, Estado e município, que são solidários entre si em promover ou realizarem a respectiva saúde. Fazer parcerias, ou seja, convênio com a iniciativa privada, ou seja, com as clínicas e hospitais dos mais diversos, onde são literalmente remunerados pela tabela do SUS. E como não bastasse, como isso também ainda não foi necessário para resolver o problema da grande demanda, da infinita demanda de pessoas doentes, de pessoas precisando de um leito de hospital, de pessoas precisando de um medicamento de pequena, média e alta complexidade, surgiu também um terceiro setor do SUS, a terceira extensão do SUS, que é exatamente a saúde suplementar, onde entra os planos de saúde, e não à toa o artigo 197 regulamentou, com base no artigo 197, foram regulamentados os planos de saúde, e todos os planos de saúde são regulamentados pela Agência Nacional de Saúde. Veja, portanto, que quando você peregrina por esses 3 sistemas de saúde público, ou seja, a saúde pública direta, aquela complementar, que é exatamente aqueles hospitais que são credenciados com o SUS e são remunerados pela tabela do SUS, e quando não resolve aí,
Aí existe o SUS, o Distrito Federal, o município, os estados, membros, fazem convênio com os planos de saúde, e aí é chamado de saúde suplementar, exatamente para tentar preencher essa lacuna que o poder público, o dirigismo estatal não consegue atender. Mas mesmo assim, ainda o problema não foi resolvido, não foram resolvidos. Continua as demandas sociais das mais diversas e das mais complexas, tanto para leite hospitalar, de pequena, média e grande complexidade, bem como para o fornecimento de medicamentos de baixo, médio e alto custo. E aí é onde entra a moral da história e onde entra a importância de você ter um advogado constitucionalista, um advogado competente, de confiança, para você saber para onde ir a partir de agora. Quando você não resolve seu problema de doença no primeiro, na saúde pública normal, não resolve na complementar, que ainda continua na fila, e não resolve na suplementar, que são os planos de saúde também pagos pela tabela dos planos de saúde, e a complementar paga pela tabela do SUS. E até quando você é internado e você tem plano de saúde, dá direito aos advogados da União, os procuradores federais entrarem com ação para restituir contra os planos de saúde, para eles pagarem aquele custo que o SUS teve com aquela pessoa que tem plano de saúde. Isso é uma questão meio atípica, que eu nunca vi, mas existe previsão para isso. Notadamente para nós que atuamos na área da Previdência Social e do Direito Público no âmbito da Justiça Federal. Mas aí vocês devem estar me perguntar o que deve ser feito quando eu passo pela saúde pública geral a complementar, suplementar e continuo ainda na fila. Dependendo, aí eu respondo, dependendo da gravidade, da complexidade de sua doença, de sua patologia, de sua enfermidade, você pode procurar um advogado constitucionalista, como esse que estávamos a falar, para entrar com ação na justiça. Vai depender muito. Por isso, o advogado tem que comprovar que o tratamento que você precisa não tem no primeiro modelo de SUS, no segundo, na complementar e nem na suplementar. E mesmo que tenha, você não pode esperar que você vai morrer. Tem que ter um laudo muito específico dizendo isso, para o advogado entrar na justiça para tentar transferir você para um leito do hospital federal, para um hospital da polícia, e até mesmo para qualquer hospital particular, a ser pago, a ser custeado pelo SUS, Distrito Federal, município e os demais estados da federação. Veja, portanto, quão é importante você saber dessa informação básica. E para finalizar o presente vídeo, complementar o primeiro, por isso batizo de parte 2, finalizo dizendo que no que aduz a temática de fornecimento de medicamentos de alta complexidade, em que pese recentemente o Supremo Tribunal Federal, juntamente com o STJ, pacificaram a matéria no sentido de dizer que, não obstante haver a solidariedade solidária dos entes federativos, ou seja, União, Distrito Federal, Estado e Município, você pode demandar qualquer um, mas quando se tratar de matéria de fornecimento de medicamento de alta complexidade, em que pese, a União somente é obrigada a configurar no polo passivo da ação quando aquele medicamento de alta complexidade, com efeito, não estiver registrado no catálogo da Anvisa. Foi isso que ficou definido na ação julgada pelo STJ e o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que o presente vídeo aula conciso de alguma forma possa te ajudar. E desde já me disponho para eventual demandas judiciais na área de saúde. É claro que vou analisar o caso a caso, como sempre faço
em toda a minha trajetória na advocacia, mas se o seu direito tiver brecha, tiver previsão legal e constitucional, fatalmente você terá seu direito reconhecido. Razão pela qual você, se tiver enquadrado em um desses problemas de saúde, procure um advogado de confiança e competente para ele poder tutelar o presente direito constitucional inerente à sua saúde. Fico por aqui, obrigado pela atenção de todos. Você que se gostou do presente vídeo, dê seu like, compartilhe com o maior número de pessoas que, assim como você, pode estar com mais diversos problemas de saúde e não sabe o que fazer. E para me estimular a continuar a fazer de forma gratuita os presentes vídeos aulas, versando sobre as mais diversas temáticas de saúde, de educação, de moradia, direito de propriedade, etc. Dê o seu, para além de dar seu like, comentar e compartilhar o presente vídeo com um número de pessoas, também pratique o grande gesto de se inscrever agora aí, só apertando de baixo aí, onde tem inscreva-se, não custa nada, você vai colocar o seu nome, seu CPF, sem nada, apenas clicar para você continuar a ser agraciado com as próximas aulas e, para além disso, continuar a me motivar a continuar também, por via reflexo, a desenvolver o presente trabalho com o propósito de te ajudar de uma maneira. Obrigado, até a próxima e fique com Deus.